do STF. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos aí da UOL. Primeiramente, o deputado federal Daniel Silveira não descumpriu nenhuma medida, porque a graça foi publicada no dia 21 de abril. Como ela já foi publicada, ela já tem valor imediato, ou seja, não há necessidade de trânsito em julgado. A graça, aliás, só para poder deixar bem claro, ela pode ser concedida até para pessoas que não foram condenadas ainda, ou seja, então, não há necessidade de trânsito em julgado. Quem disse isso não sou eu que estou dizendo, não. É o que está no julgamento da ADI 5874 da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, Daniel Silveira é um homem livre, desde o indulto, que o indulto individual chama-se graça. É uma prerrogativa, é uma competência exclusiva e privativa do presidente da República, está no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, e não existe nenhum dispositivo, nenhum ato que Daniel Silveira não possa se apegar e agarrar, tendo em vista a publicação do decreto no dia 21. Então, a partir do dia 21, perdoou-se, ou seja, tem a clemência presidencial, a clemência constitucional, todas as condenações, eu digo todas as condenações, penas privativas de liberdade, multas e restritivas de direito, que inclui, inclusive, os direitos políticos, são direitos inerentes ao cidadão, direito de votar e ser votado. Então, essa publicação do decreto tornou Daniel Silveira um homem livre, então ele não descumpriu nenhuma medida, inclusive eu informei isso ao ministro Alexandre de Moraes no último dia 29. Boa noite, Paulo. Obrigado por estar aqui com a gente no UOL. Num documento, né, que o senhor encaminhou, o senhor até colocou que solicitava o fim de todas as perseguições pessoais deste relator, né, referente a Alexandre de Moraes, comprometendo-se a apagar o nome Daniel Lúcio da Silveira de vossa mente, respeitando o devido processo legal e a Constituição Federal. Esse trecho desse documento foi encarado por alguns parlamentares no Congresso Nacional como uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes. Essa foi a intenção? Não, absolutamente. Eu nunca agi de forma a provocar o ministro Alexandre de Moraes. Ele que se sente provocado por qualquer coisa, né? Inclusive, eu fui multado por supostamente ter abusado do direito de recorrer. Eu fiz apenas um embargo de declaração para poder requerer que o mesmo, de forma clara, sucinta e objetiva, explicasse o teor das suas decisões. Então, não há nenhum cunho provocatório, muito pelo contrário. Todo o processo, toda a ação penal 1044, todo o inquérito 4781, que é o inquérito das fake news, é pura perseguição pessoal. Não há nenhuma razão jurídica ou judicial para que houvesse essa persecução penal em face do deputado federal Daniel Silveira, bem como dos outros investigados, muitos deles, ou a grande maioria, sem foro de prerrogativa. Então, é uma perseguição pessoal, é algo subjetivo, não é devido processo legal respeitado, não é ampla defesa, não é nada. Então, quem encarou com uma provocação, lamento informar, mas está completamente equivocado. Qual foi a intenção? Como o senhor usa o termo, desculpa, Diego, exatamente, como o senhor usa o termo apagar o nome do Daniel Silveira de vossa mente, basicamente você está falando, esqueça Daniel Silveira. O senhor acredita que o ministro Alexandre de Moraes tem algum interesse pessoal em perseguir Daniel Silveira? Totalmente. Eu sempre afirmei nas petições, todas as provocações que foram feitas durante o processo, eu sempre agi respeitando o devido processo legal. Sempre questionei o ministro, ele sempre ignorou. Essa ignorância de manifestações e de atos praticados pela defesa, só há uma explicação: o subjetivismo. Por que existe isso, Leonardo? Porque uma pessoa que é, ao mesmo tempo, a suposta vítima, o julgador, o acusador, o inquisidor, aquele que determina a prisão, aquele que faz todos os atos, não há nenhuma dúvida da persecução subjetiva. O que é essa persecução subjetiva? Do interesse pessoal
em perseguir processar, julgar, condenar o réu. Então, quando há esse tipo de subjetivismo no direito, nós chamamos isso de suspeição, que é a pessoa ser inimiga capital do autor, do réu ou do advogado. E, nesse caso, não há a menor dúvida que houve e há uma perseguição pessoal, não é questão jurídica, é questão política. Certo. O Daniel Silveira, deputado, estava com a tornozeleira desligada. O senhor informa que o equipamento estava com defeito. Não foi feito nenhum comunicado ao Supremo diante que essa era uma das medidas cautelares impostas a ele e também no passado, não muito distante, ele se recusou a colocar o equipamento, chegou a ficar dentro do Congresso, né, ali na Câmara, no plenário, no gabinete dele, passou a noite, inclusive, nas dependências da Câmara. Primeira coisa que tem que ficar claro, o primeiro detalhe, é que a ordem ilegal normalmente não se cumpre. Mas, tendo em vista que uma ordem ilegal foi imposta por uma Suprema Corte, infelizmente com âmbito e viés político, eu não digo o STF instituição, eu digo membros da Suprema Corte que agiram de forma política para poder perseguir e condenar o réu. E no tocante à tornozeleira, desde quando ela foi instalada, nós informamos por 4 ocasiões que duvidávamos da capacidade, da integridade do equipamento e pedimos a substituição. E, posteriormente, o parlamentar narrou à defesa que o equipamento estava com problemas de bateria. Então, eu fiz no Supremo 4 requerimentos de substituição do equipamento. Todos foram ignorados, como praticamente todas as manifestações da defesa foram ignoradas pelo relator. Isso é lamentável porque viola o devido processo legal, viola a ampla defesa, porque tudo que nós fazíamos ou era ignorado ou era indeferido. Aí, quando a defesa faz um recurso da decisão, e ainda é multada porque supostamente abusou do direito de recorrer. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas o importante, para deixar bem claro, Diego, é que o equipamento estava sim com defeito, tanto é verdade que nós vamos requerer, já fizemos o requerimento de perícia técnica, como foi feito do equipamento anterior, que foi afirmado pelo ministro e pelos agentes, que ele havia rompido o equipamento, que ficou provado em perícia da Polícia Federal que não houve nenhum rompimento e nenhuma violação. Paulo, você comentou agora há pouco, né, o senhor comentou agora há pouco que considerava aquela ordem dada como uma ordem ilegal, né? E aí colocou que uma ordem ilegal não se cumpre. Só que existe a percepção, né, uma percepção contrária de que ordem ilegal se questiona na justiça, né? Se cumpre e se questiona na justiça. Com isso, o senhor quer dizer que determinadas ordens que foram consideradas ilegais, que vocês consideraram ilegais, contra o deputado Daniel Silveira não foram cumpridas por serem consideradas ilegais? Por que essa ordem, Leonardo, ela é ilegal? Porque quando há interferência direta do Poder Judiciário no exercício do mandato parlamentar, que está lá no parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal deveria, por obrigação constitucional, encaminhar as medidas cautelares para a Câmara dos Deputados realizar a deliberação em plenário, ou seja, se haveria ou não a confirmação daquelas medidas cautelares. Então, como não foi feito isso no entendimento da defesa e no entendimento, inclusive, do HC 73454 do STF, exatamente quando não se cumpre uma ordem ilegal, é exercício de cidadania. Isso está no HC 73454 do Supremo Tribunal Federal. Esse HC, salvo melhor juízo, ele é de 96. Né? Maurício Correia era o ministro, e é importante ressaltar que não há nenhuma orientação da defesa para que não haja cumprimento de ordem, muito pelo contrário. Sempre orientamos
ao parlamentar para que todas as ordens fossem cumpridas, por mais absurdas que sejam. Agora, com relação a questionar as ordens, não há para quem questionar, Leonardo, porque o Supremo Tribunal é a última instância. Então, você vai questionar alguma ordem legal, eles simplesmente falam que não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro, mas cabe sim. O problema é que... Sim, desculpe interromper, mas exatamente por isso a minha pergunta, né, que nas ordens que foram consideradas pela defesa e pelo réu como ilegais, né, exatamente porque vocês consideraram que não havia instância recursiva, significa que houve descumprimento por considerá-las ilegais? Não. Eu sempre orientei, a defesa sempre orientou a cumprir as ordens, inclusive as ilegais, tá? Mas a defesa não obriga a pessoa a fazer exatamente o que ela quer. Ou seja, mas dentro da legalidade, Daniel Silveira não descumpriu nenhuma medida, dentro da legalidade. Agora, mesmo que uma ordem ilegal tenha que ser cumprida, ela foi cumprida. Tanto é que no dia 31 de março, nós apresentamos a petição dia 30, informando que no dia seguinte ele estaria à disposição para receber a tornozeleira eletrônica. Ô, doutor, o senhor falou em perseguição do ministro Alexandre de Moraes. No julgamento do deputado Daniel Silveira, a Procuradoria-Geral da República ele classificou a conduta do deputado como inaceitável, né? Pediu a condenação dele no Supremo. Como é que o senhor classifica isso, já que não, é uma conduta de um outro braço, né, da PGR, pedindo a condenação dele, não é algo que vem do STF, por exemplo? Olha, Diego, inaceitável foi a conduta do Ministério Público, porque pedir a condenação de uma pessoa com a lei revogada é de uma bizarrice imensa, porque a Lei de Segurança Nacional ao qual ele foi condenado foi revogada. E não houve continuidade típico-normativa de forma alguma, como enfeitou, embelezou a denúncia e as próprias alegações finais do Ministério Público. Não houve. Os novos artigos do Código Penal possuem outros tipos verbais que não tem nada a ver com o que possuía na Lei de Segurança Nacional, que ela foi revogada em 1º de setembro, e mesmo assim... Mesmo com a vacatio legis, que é aquele período de vacância da lei, ou seja, entre o período que ela foi publicada e o período que ela vai entrar em vigência, ocorreu em dezembro. E ele foi condenado em abril. Ou seja, ele foi condenado por uma lei revogada. Isso é de uma aberração jurídica sem precedentes na história da República. Porque quando a lei é revogada, para você entender, Leonardo e Diego, e você que está assistindo, uma lei revogada, ela apaga da condenação até aquelas pessoas já cumprindo pena com sentença penal transitada em julgado. Se tiver 10 anos cumprindo pena, simplesmente apaga-se tudo. É como se ela nunca fosse condenada. Isso se chama abolitio criminis. E mesmo assim, ignorando essa conduta do legislador que preferiu revogar integralmente a Lei de Segurança Nacional, ele foi condenado e injustiçado. Por isso que eu digo, afirmo e repito, houve sim um julgamento político e uma perseguição pessoal do ministro Alexandre de Moraes, que foi a suposta vítima dos supostos ataques, que foi também o juiz, o julgador, o acusador e assistente do Ministério Público. Então, a atuação do Ministério Público foi deplorável, deprimente, violou, inclusive, o seu mistério constitucional, que chama-se defensor da lei ou custos legis, ou seja, fiscal da lei. Simplesmente jogou isso por baixo do tapete. Paulo, um questionamento. O senhor começou o início da nossa conversa falando que a graça concedida pelo presidente da República havia sido ampla, né? O próprio documento encaminhado é amplo e restrito, né? Usa esses termos para falar da graça, ou seja, um perdão completo, total, né, das penas e dos efeitos dessas penas. Agora, discute-se, inclusive, internamente no próprio Supremo Tribunal Federal, como é que isso vai ser dado tratamento a essa questão. Há recursos, há ações que foram enviadas por parlamentares, por outras organizações, questionando exatamente, na verdade, o alcance dessa graça. O Supremo deve se debruçar sobre isso. O que vocês farão caso o Supremo adote uma saída em que
mantém a graça, né, não questiona a graça presidencial com relação à pena, né, de prisão, não questiona a graça presidencial com relação à perda do mandato, mas mantenha uma interpretação de que a lei da ficha limpa mantém Daniel Silveira inelegível para 2022. O que vocês pretendem fazer nessa situação em que a inelegibilidade se mantiver por uma decisão do Supremo ou do Tribunal Superior Eleitoral? Primeiro fato, Leonardo, a Lei Complementar 135 de 2010, conhecida como a Lei da Ficha Limpa, tem o artigo 1º, inciso 1º, a linha E. Lá na linha E, tem 10 crimes, 10 motivos de inelegibilidade de quem é condenado. 10. Daniel Silveira não está em curso em nenhum dos 10. Então, de acordo com a lei da ficha limpa, não há aplicação da inelegibilidade a Daniel Silveira, ok? Com relação ao mandato, quem tem competência para poder cassar ou não o mandato de um parlamentar, após uma condenação, é a Câmara dos Deputados, é o Congresso Nacional. No caso, as duas casas, né? Então, não há que se falar em perda de direitos políticos, porque Daniel Silveira, de acordo com o artigo 3º do decreto, que foi publicado dia 21 de abril, todas as penas restritivas de direito foram perdoadas, todas, que inclui nessas penas restritivas de direito, só um minuto, que inclui o direito político. Então, o próprio Alexandre de Moraes, no julgamento da ADI 5874 de 2019, ele deixa claro que, gostando ou não, é uma competência privativa do presidente da República, ele pode, inclusive, estender essa graça às penas que eu diria que são as penas acessórias. No caso, se você ler a integralidade do artigo 3º, está muito claro. O perdão é para as penas privativas de liberdade, para as multas, inclusive aquelas inscritas na dívida ativa e restritivas de direito. Então, a defesa entende que o decreto é amplo e restrito e não há necessidade de trânsito em julgado. Mas se mesmo assim, porque, por exemplo, o próprio ministro Gilmar Mendes, em 2004, respondeu que o indulto ou a graça não afasta a inelegibilidade de condenados na esfera penal. Se por um acaso, mesmo assim, mesmo com essa interpretação que o senhor coloca, houver uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a inelegibilidade, qual que será a ação da defesa? A defesa, o que ela vai fazer será apresentar o recurso cabível dentro da ação penal. Agora, isso daí configura uma violação à separação dos poderes, porque o Poder Judiciário interferindo, mais uma vez, na competência privativa da Presidência da República, ou seja, do Poder Executivo. Então, a defesa não vai entrar nesse mérito. Isso aí é uma discussão entre Poder Executivo e o Poder Judiciário. A defesa atuará tão somente dentro dos autos. Ok. Ou seja, se por acaso isso acontecer... Desculpa, só para fechar, Diego. Sim. Se por acaso isso acontecer, se o TSE ficar pé com relação a isso, a defesa vai deixar, no caso, a questão ser resolvida entre o TSE e a Presidência da República. É muito claro, né? A defesa não tem poderes sobrenaturais para poder interferir numa decisão que envolve poderes, ou seja, os poderes constituídos. Isso, sem dúvida nenhuma, Leonardo, isso é uma violação grave ao artigo 1º da Constituição, que fala da separação dos poderes. A independência, a harmonia. Então, a defesa não entra nesse mérito, ela está unicamente, inclusive foi objeto agora do pedido de arquivamento da ação penal, porque quando foi concedida a graça constitucional, perdeu-se o objeto completo da ação e ela tem que ser arquivada. Então, não há que sequer falar em recurso, tanto do Ministério Público quanto da defesa. Então, o entendimento da defesa é esse. Ok, ouvimos aqui Paulo Faria, advogado do deputado Daniel Silveira. Doutor Paulo, obrigado pela entrevista. Uma ótima semana para o senhor. Boa noite. Boa noite, obrigado. Um abraço, até mais. Um abraço para o senhor também. Sakamoto continua aqui comigo. A gente vai falar um pouco mais sobre essas manifestações, não é, do domingo, 1º de maio. Falando especificamente sobre o caso do deputado Daniel Silveira, tem uma apuração da Folha de São Paulo que a gente quer compartilhar com você que nos assiste. A reportagem do Matheus Teixeira